Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É Dom Petrini que está falando para comentar as leituras da Santa Missa da quarta-feira do dia 15 de julho, dia em que a Igreja comemora São Boaventura. São Boaventura se tornou franciscano. Ele nasceu poucos anos antes de São Francisco morrer. Se tornou-se um superior geral da ordem franciscana e depois foi nomeado bispo e em seguida cardeal. Trabalhou muito para defender e proteger a unidade de toda a Igreja. Ele percorreu a Europa e morreu na França, na cidade de Lyon. Queremos recordá-lo durante a Santa Missa de hoje e com ele recordar todos os franciscanos do passado e do tempo presente que também continuam prestando um grande serviço para a evangelização de todos os povos. E a primeira leitura do profeta Isaías é um trecho um pouco estranho, no qual se fala do rei de Assur, um rei de um país vizinho da Terra Santa, de Jerusalém, que Deus tinha convidado para chegar e criar algum prejuízo através da guerra contra o povo de Israel para castigá-lo por causa da sua infidelidade a Deus. Mas o trecho de Isaías fala que este rei de Assur, ele transbordou e quis oprimir e destruir e arrasar e depredar de uma maneira exagerada. E depois, então, todo o trecho e também o salmo responsorial é como uma palavra de Deus dita por intermédio do profeta Isaías, que vai dizer: não, o Senhor não rejeita o seu povo. O Senhor inclusive vai castigar aquele rei estrangeiro que abusou, que exagerou, castigo que devia ser dado aos israelitas por causa da sua infidelidade a Deus. Porque o Senhor sabe o que passa, o que acontece na nossa realidade. Diz o Salmo responsorial: o que fez o ouvido não ouve? Será quem os olhos formou não verá? Certamente Deus sabe os sofrimentos pelos quais passamos e está pronto para socorrer-nos. Esta é a palavra do profeta Isaías e depois do Salmo responsorial. O Evangelho de hoje é um breve trecho do capítulo 11 de São Mateus, no qual Jesus fala assim: oh, eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Quais são estas coisas que o Pai escondeu dos sábios e dos entendidos e as revelou aos pequeninos? Estas coisas das quais fala Jesus é a revelação do Pai como Deus que é Pai de misericórdia. É a revelação de Deus como não distante, um juiz impiedoso e distante que aguarda o momento de poder cobrar, digamos assim, a respeito das infidelidades do seu povo. Ao contrário, Deus está próximo de nós. Ele quer abraçar a nossa humanidade e acolhê-la e guiá-la para o bem. É através de Jesus, o Filho de Deus enviado a nós, que ele realiza isto, porque Jesus veio na nossa carne, o próprio Deus que entra na nossa realidade carnal, humana, para poder compreender e abraçar. E assim, é por isto que Jesus revela este coração misericordioso do Pai, quando perdoa, quando cura os doentes, quando expulsa os demônios, quando ressuscita os mortos. E ele mesmo nos anuncia
anuncia que isto não será somente uma coisa que aconteceu no tempo passado e que nós, com muita devoção e quem sabe com muita saudade, vamos recordando. Não, Ele sempre estará conosco. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. É o próprio Jesus que pronuncia estas palavras noutra parte do Evangelho de São Mateus. Quer dizer, e como é que Ele estará sempre conosco? Porque Ele ressuscitou e então está livre dos limites de tempo e de espaço e se doa a nós, doando-nos o seu corpo e o seu sangue através do sacramento da Eucaristia. Ele que se doa também na cruz para exatamente partilhar a nossa condição humana em tudo, menos no pecado. E então, Ele mesmo é que diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. O que é que Jesus revela? Que Deus se torna na nossa vida uma presença. Não alguém distante, difícil de alcançar, uma presença que nos ama, uma presença que nos perdoa, uma presença amorosa que chega mais, que pode ser percebida por nós através das pessoas que Ele envia. Aqueles, como quando enviou os apóstolos e outros discípulos, e Ele mesmo, Jesus, neste mesmo capítulo 10 de São Mateus, que estávamos recordando nesses dias, é que Ele diz, quem vos recebe, a mim recebe. Quer dizer que quem recebe com abertura, com simplicidade de coração, as pessoas que o próprio Senhor Jesus nos envia como mensageiros dele, então recebe o próprio Jesus e entra em comunhão com ele e com o Pai. E então no Evangelho de hoje, Jesus está dizendo, eu te agradeço, Pai, porque revelastes estas coisas maravilhosas aos sábios e entendidos, aqueles que acham que não precisam de nada, que já têm poder, que já têm dinheiro, que já têm tudo o que querem e que resolvem tudo, decidem tudo. Então, Deus não tem lugar para Deus no coração dessas pessoas. Devia estar pensando, quem sabe, aos fariseus e aqueles romanos que achavam de comandar no mundo inteiro. Te agradeço e te louvo, Pai, fala Jesus, porque revelastes estas coisas aos pequeninos. Quem são os pequeninos? As pessoas simples, que não têm nada para defender e que estão ali de coração aberto, mas então és tu, Senhor, então venha para iluminar os passos que eu devo dar, a iluminar a minha inteligência, venha para ser a sabedoria do meu coração, para trazer sabedoria ao meu coração através da sua palavra divina. Então este é o pequenino, aquele que, sentindo-se necessitado, aguarda a chegada de Deus e fica sabendo que Ele está presente, fica atento a ver se reconhece os sinais desta presença divina numa pessoa que chega com amor, com compaixão, com amizade fraterna, para ser sendo solidário conosco e com algumas nossas necessidades. É assim que nós também podemos aprender a viver sempre mais segundo o coração de Jesus. Te abençoe, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.